rei. E o que acontece após essa unção é que Deus vai colocando Davi cada vez mais próximo do trono. Primeiro Deus coloca Davi ali na corte para dedilhar a harpa e acalmar o espírito perturbado de Saul. Agora Davi vai de forma definitiva para a corte, e Saul coloca como numa função extremamente importante dentro do exército, e Deus então vai levando Davi para perto do trono. Mas logo depois de deixar isso evidente, que Deus está conduzindo Davi para perto do trono, logo depois de mostrar isso, a narrativa nos mostra que o caminho de Davi até o trono não vai ser um caminho fácil. E a popularidade de Davi vai despertar alguns problemas. E um desses grandes problemas com os quais Davi vai precisar lidar é com a inveja do rei. Os conflitos que são descritos nos próximos capítulos a partir desse, nos mostram que a briga entre Saul e Davi, na verdade, o ódio que Saul dispensa a Davi é por causa da inveja que ele tem com o sucesso, com a proeminência que Davi começa a ganhar. E aí, a pessoa que escreve o texto sagrado vai mostrando como que todas as pessoas ficam encantadas com Davi, todas as pessoas passam a amar a Davi. Se você olhar aí no verso 1, diz que Jonatas, o filho de Saul, ou seja, o herdeiro legítimo ao trono, passa a ter um amor diferenciado, raro por Davi. O verso 1 diz que Jonatas o amou como a própria alma. A narrativa continua, e você pode olhar aí, lá no verso 20, uma das filhas de Saul, uma mulher chamada de Mical, ela vai ficar encantada e apaixonada por Davi. Verso 20 diz que ela amava Davi. Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Além deles dois, o povo direciona um afeto impressionante para com Davi. Olha o que diz o verso 5. Ele era benquisto de todo o povo, até mesmo dos servos de Saul. E ao longo da narrativa do capítulo, a pessoa que o escreve mostra o favor de Deus para com Davi. Se você olhar no verso 12, está aí a expressão, o Senhor era com ele. Verso 14, o Senhor era com ele. Verso 28, o Senhor era com Davi. Então, o que esse capítulo nos mostra é que todas as pessoas ao redor ali de Davi ficam impressionadas, algumas chegam a amá-lo, outra fica apaixonada. As pessoas começam a olhar para Davi de uma forma diferente. Que grande homem é esse? E esse grande homem só é grande porque Deus era com ele. É o que a narrativa vai mostrar. E ao mesmo tempo em que a narrativa descreve o favor e os afetos de todas essas pessoas para com Davi, ao mesmo tempo em que ela mostra isso, ela também mostra um Saul irado, zangado, cheio de inveja, emocionalmente instável e cada vez mais medroso com a ascensão de Davi. É basicamente esse o cenário descrito aqui no capítulo 18 de 1 Samuel. Vamos ver algumas questões importantes aqui no texto que nós lemos. Verso 3. Jonatas e Davi fizeram uma aliança.
Essa aliança aqui é algo completamente diferente do que nós conhecemos. A nossa sociedade não conhece o que significa isso aqui. As nossas relações, elas se baseiam em contratos que podem ser rompidos. Esse tipo de aliança aqui nunca era rompida. Era aliança até o fim da vida. Na verdade, essa aliança que Jonatas e Davi fazem aqui, ela se estende além da vida deles. Ela vai para os filhos deles. Como nós vamos ver lá na frente, Davi promete preservar a vida dos filhos de Jonatas. Morrem todos, fica só um camarada chamado Mefibosete, uma pessoa que quando se descobre que Saul e Jonatas morreram, a criada ali, a babá que tomava conta de Mefibosete, que ainda era uma criança, às pressas corre com ele para tentar fugir, imaginando que Davi ia matá-lo, deixa ele cair e ele fica sem andar para o resto da vida. Mas Davi vai demonstrar graça, amor, proteção a Mefibosete por causa dessa aliança que ele faz aqui com Jonatas. E então, Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E diz o verso que isso aconteceu porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O verbo aqui de amava tem a conotação ou o sentido de ser leal a. Muitos documentos antigos comprovam essa interpretação, de que esse amor significa ser leal. Existem muitos documentos e até cartas daquela época que se referem aos cidadãos de uma nação amando ao seu líder, amando ao seu rei, mas não era amor no sentido do que nós conhecemos, mas era amor no sentido de ser leal ao seu governante. Habitantes que amam o seu líder, no sentido de habitantes, cidadãos que são leais ao seu governante. De forma que nós não temos aqui, como muitas pessoas, grupos e até pastores hoje em dia, de forma tendenciosa, têm sugerido um amor homossexual entre Davi e Jonatas. Porque mais tarde, Jonatas vai dizer que o amor dele para com Davi é melhor e é maior que o amor das mulheres. O texto aqui está evidenciando a lealdade que Jonatas promete ter a Davi. E aí ele diz, olha, a minha lealdade para com você, ela é mais garantida, ela é mais duradoura que o amor romântico entre um homem e uma mulher. Sabe, a lealdade de um homem para com uma mulher quando eles se casam? Pois bem, a minha lealdade a você, ela será maior do que essa. Ela será mais importante. A minha lealdade a você, ela será mais importante ou ela será maior que o amor que um homem tem e vivencia para com uma mulher. É nesse sentido que Jonatas se refere a Davi aqui no texto. E existem, assim, inúmeras razões pelas quais essa reação de Jonatas para com Davi é altamente improvável, era altamente improvável. Primeiro porque Jonatas era o segundo homem mais importante do reino. Depois de Saul, o filho de Saul. Lembre-se, numa monarquia, filhos sucedem aos pais. Salomão sucede a Davi. Em monarquias, a dinastia prevalece. Então Jonatas era o segundo no reino como príncipe real. O trono legalmente era dele.
Além disso, Jonatas tinha a admiração do povo por feitos impressionantes anteriormente. Lá no capítulo 14, você deve se lembrar de que Jonatas ele vai enfrentar um exército sozinho. Ele fica ali num vale, ele e o escudeiro contra um exército. Ele faz algo impressionante, de forma que ele tinha a admiração do povo. E o povo voltar a admiração dele para Davi não é algo muito simples dele lidar. O pai não consegue lidar com isso. Jonatas tinha uma idade diferente da de Davi. Era bem mais velho que Davi. Jonatas era de uma tribo diferente da de Davi. Jonatas vinha de uma família de sangue nobre. Ele era filho do rei, ele era da realeza. Davi era de uma família comum. Como vocês, a própria narrativa aqui, num determinado momento, vai dizer que Saul quer oferecer a Davi a filha mais velha, e Davi diz assim: quem sou eu para casar com a filha do rei? A minha família é pobre. E de forma que ele diz: eu não posso. Olha aí no verso 17, disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerrei as guerras do Senhor. Verso 18, respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu o genro do rei? Então, Jonatas e Davi vinham de contextos diferentes, eles tinham experiências diferentes. Então essa reação de proximidade de Jonatas para com Davi era algo extremamente inesperado. E Jonatas tinha razões compreensíveis para ter muito ressentimento, muito ciúme com aquela fama repentina de Davi. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você é que, enquanto Jonatas tinha muito a perder, Davi tinha muito a ganhar com esse vínculo, com essa amizade, com essa aliança. Davi tinha a ganhar, mas Jonatas tinha a perder. E em situações como essa, é muito comum uma pessoa que está na posição de Jonatas criticar e fazer de tudo para dificultar a vida do Davi. O Jonatas poderia muito bem ajudar o seu pai a destruir a vida de Davi. Que, como nós vamos ver na continuação aqui da narrativa, o Saul, morrendo de ciúmes, ele tenta destruir o Davi. E o Jonatas podia se aliar ao pai e dizer assim: vamos nós destruí-lo, porque o povo está amando, ele é benquisto, ele cresce e ele vai pegar o trono que é meu. Mas não. Na verdade, Jonatas vai ajudar Davi a fugir das armadilhas que o pai prepara para Davi. Então a atitude de Jonatas, ela é completamente diferente daquilo que nós poderíamos imaginar. Ao invés de ficar com ciúme, com inveja de Davi, o texto diz que Jonatas o amou como a sua própria alma. E é impressionante a maneira como Jonatas vai lidar com Davi daqui para frente. É uma coisa impressionante. E a primeira reação que Jonatas tem para com Davi evidencia uma das principais características que existem entre amizades verdadeiras. Se você quer saber, se você quer descobrir se uma pessoa é amiga, é amigo de verdade, observe o que Jonatas faz aqui com Davi. Característica de uma verdadeira amizade é quando nós nos alegramos com o sucesso dos nossos amigos.
É quando nós vemos os nossos amigos progredindo e ficamos felizes, genuinamente felizes com o sucesso deles. Jonatas se alegrava com as grandes realizações de Davi. Você não encontra Jonatas ressentido pela superioridade de Davi. Não tenha dúvida. A melhor maneira de se provar que uma pessoa é verdadeiramente sua amiga e seu amigo é ver se ela se alegra com o seu sucesso. Porque se a pessoa não te amar de verdade, ela vai ter inveja da sua prosperidade. Inveja. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Sobre o que a inveja nos leva a fazer com aqueles que supostamente nós consideramos como amigos. Jonatas não, ele se alegra profundamente com o sucesso de Davi. Finalzinho do século XV, 1490, dois jovens amigos, dois alemães, Albert Dürer e Franz Kneisten, nome difícil de se falar, dois jovens, amigos com sonhos semelhantes, queriam ser artistas, mas eles tinham os dois o mesmo problema, eram pobres, tinham que trabalhar. E o trabalho tomava tanto tempo deles que eles não conseguiam progredir nos estudos, de forma que aquilo que eles aprendiam era muito lento, e eles perceberam que eles jamais se tornariam artistas se continuassem estudando de forma tão lenta. Conversaram e combinaram que iam lançar sortes e quem vencesse seria sustentado por aquele que perdesse. E aquele que progredisse nos estudos e se tornasse famoso, depois de se tornar famoso, sustentaria aquele que durante um tempo o sustentou para chegar onde ele chegou. E Albert foi o sorteado para ser sustentado por Franz. E ele partiu para as cidades da Europa para estudar, sustentado pelo amigo que trabalhava e mandava grana para ele. Hoje, o mundo sabe que Albert tinha não apenas talento, ele era um gênio. Se você fizer uma busca lá no Google, você vai ver várias obras de arte desse pintor, desse homem chamado Albert Dürer. Quando ele ficou famoso, ele voltou para cumprir a sua parte no acordo com o Franz. No entanto, o amigo que ficou sustentando o que foi estudar, o Franz, ele pagou um preço enorme para sustentar os estudos do amigo. Por trabalhar com as mãos, executando ali tarefas pesadas, Franz ficou com os dedos rígidos e tortos. As suas mãos, antes sensíveis, esguias, ficaram arruinadas para sempre. E ele não podia mais realizar aquelas pinceladas delicadas que são extremamente necessárias para produzir uma bela pintura. Apesar de não poder concretizar os seus sonhos artísticos, diz a história que ele não se tornou uma pessoa amargurada. Pelo contrário, quando o amigo voltou para cumprir a parte do acordo, ele se alegrou ainda mais com o sucesso do amigo. E um dia, assim que acabou de chegar ali nos primeiros dias, Dürer, completamente assim, incomodado com o que estava acontecendo, foi lá conversar com Franz
e encontrou-o ajoelhado, orando em voz alta. E ele parou e ficou ouvindo a oração. E ele percebeu que o amigo não apenas sustentava ele com dinheiro, mas ele sustentava o amigo também com oração. E rapidamente ele pegou ali um esboço e desenhou as mãos do amigo orando. Rapidamente ele fez ali aquele esboço que mais tarde ele desenhou uma das obras mais famosas desse pintor, chamada As Mãos em Oração. Provavelmente você já viu essa foto, porque se você colocar lá oração no Google e colocar assim, imagens, as primeiras imagens que vão aparecer são as imagens da pintura desse artista. Ele pintou as mãos do seu amigo, orando por ele. Mãos que sustentaram o seu amigo para se tornar o gênio que ele se tornou. As galerias de arte do mundo inteiro hoje exibem obras de Albert Dürer. Essa obra-prima em particular, As Mãos em Oração, retratam de forma eloquente uma história de amor, de sacrifício, de trabalho, de gratidão, de amizade. Amigo de verdade é aquele que se alegra com o nosso sucesso. Jonatas viu Davi e ele faz coisas assim impressionantes por Davi. Olha o que diz o verso 4. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma cena memorável. Isso aqui está acontecendo de forma pública. O príncipe, o capitão do exército de Israel, se aproxima daquele jovem, depois da vitória dele contra Golias, e ele retira sua roupa de guerra e a concede a Davi. Muito engraçado que, versos antes, o Saul quis dar sua armadura para o Davi, e o Davi não vestiu. Agora Jonatas tira toda a sua roupa e entrega para Davi. E quando ele faz isso publicamente, ele está fazendo de Davi um igual a ele. Ele está concedendo a Davi o seu prestígio, dando a Davi o seu aval, o respaldo que ele precisava. Ele está reconhecendo que um dia Davi irá tomar o seu lugar. Ele está dando a Davi a honra da sua aprovação diante do exército que ele liderava. Teria sido muito fácil os soldados reagirem com desprezo a Davi, assim como os irmãos de Davi fizeram quando Davi chegou no campo de batalha. Lembra lá de Eliabe dizendo para Davi: o que você está fazendo aqui, rapaz? Onde você deixou as ovelhas que você toma conta? Você tem cheiro de ovelha, você não é soldado, sai daqui. Outros soldados poderiam fazer a mesma coisa, encontrar defeitos em Davi, mostrar que Davi não tinha experiência militar, mas nada disso aconteceu, porque o líder do exército, diante de todo o exército, ele tira a sua capa, ele tira a sua armadura, ele apanha a sua espada, ele apanha o seu arco, o seu cinto e entrega para Davi, num gesto impressionante. A amizade de Jonatas para com Davi
Nesse contexto, diante dessas realidades, de alguém que não vai assumir o trono, de alguém que vai perder fama, a amizade de Jonatas para com Davi era algo altamente improvável. E na intensidade com que o texto bíblico descreve, então, era mais improvável ainda. O que nos leva a acreditar que Jonatas só faz isso por Davi por causa de Deus. É Deus quem move Jonatas na direção de Davi. Sabe por quê? Porque a partir desse momento da sua vida, Davi vai enfrentar as maiores provações, as maiores lutas de toda a sua vida. Os estudiosos das Escrituras, eles selecionam a vida de Davi por partes. E há uma parte do estudo da biografia de Davi que é chamado entre a unção e a coroação. Entre a unção e a coroação levam-se aí mais de 30 anos. É Deus preparando Davi para o trono. E durante muitos desses anos, dificílimos, o que Deus deu a Davi? Um amigo. Como nós vamos ver daqui para frente. Quando Davi tinha crises, ele recorria a Jonatas. No meio das suas lutas, no meio dos seus problemas, era Jonatas que confortava a sua alma. Davi podia correr a Jonatas e abrir o coração, e expor para ele as suas mazelas, as suas preocupações, os seus medos. Deus sabia que daqui para frente Davi enfrentaria muitas provações, e ele precisava de uma amizade como a de Jonatas. É Deus que leva Jonatas a se aliar com Davi. Deus sabe que amizades genuínas, amizades verdadeiras, são refúgios em momentos de adversidade. Deus sabe que amizades verdadeiras são remédio para quando nós estamos feridos. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de amigos que nos auxiliem, que possam nos ajudar, que possam nos aconselhar. Por isso que quem não tem amigo com quem possa abrir o coração, sofre de forma demasiada. A Bíblia está nos mostrando aqui que uma amizade altamente improvável surge. Por que ela surge? Porque Deus levou Jonatas a amar a Davi. Davi enfrentaria uma quantidade enorme de problemas e ele precisava de alguém para auxiliá-lo durante esse tempo. Gente, nós precisamos de pessoas com quem nós tenhamos condições de abrir o coração. Caminhar sozinho nesse mundo é algo muito difícil. Esse é um dos motivos pelos quais Deus criou a igreja. Para que na igreja venhamos a encontrar amizades verdadeiras. É verdade que na igreja tem gente mentirosa, hipócrita, fofoqueira e tantos outros adjetivos que a gente poderia colocar. É verdade. A igreja é constituída de pecadores. Mas também é verdade que na igreja nós encontramos pessoas com as quais nós podemos abrir o coração. Também é verdade que na igreja Deus separa Jonatas para nos abençoar. Qual é
o maior amigo que nós podemos ter nesse mundo. Jonatas uniu seu coração a Davi depois que ele testemunhou a vitória que Davi teve sobre Golias. Mas Jesus, diz a Bíblia, que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Jesus nos amou em nossa fraqueza. Jonatas amou Davi depois de uma grande vitória. Jesus não. Ele nos amou quando nós ainda éramos fracos. Estávamos na nossa vergonha. O amor de Jonatas por Davi merece destaque porque um superior entrega sua dedicação a um cidadão inferior. Jesus, sendo filho de Deus, se faz nosso servo lá na cruz. Jonatas fez uma aliança de amizade, fiel e leal a Davi. Jesus aceitou do Pai uma aliança que exigiu o derramamento de sangue pelos nossos pecados. Foi o próprio Cristo que uma vez afirmou, o texto que nós lemos aqui hoje: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Amigos. Jonatas manteve a sua aliança de amor com Davi até o fim da sua vida. João nos diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto Jonatas está ali se despindo dos símbolos reais, de honra, de ofício, a Bíblia nos diz que Jesus nos vestiu com a sua justiça. Um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele diz assim: o nosso Senhor despiu-se para nos vestir, esvaziou-se para nos encher. Sim, ele fez mais do que Jonatas. Ele se vestiu com nossos trapos, enquanto Jonatas não vestiu os trapos de Davi. Jonatas deu a sua roupa a Davi, mas não apanhou as roupas de Davi. Cristo fez isso. Ele nos vestiu com a sua justiça e tomou sobre si os nossos pecados. Aquilo que nos envergonhava, os trapos, Ele tomou sobre si. E vestindo os nossos trapos pecaminosos, Jesus os encravou, os levou para a cruz. Aqui está o amor, acima de todos os outros. Porque, como disse o apóstolo João, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Visto que Deus assim nos amou, visto que Deus assim nos amou, visto que Deus assim nos amou, nós também, diz João, devemos nos amar uns aos outros. Irmãos, todos nós enfrentamos problemas os mais diversos, lutas, angústias sem fim. Nós precisamos de amigos, de pessoas que nos ajudem, nos sustentem, nos abençoem,
enquanto nós enfrentamos as nossas lutas. Peça a Deus, clame ao Senhor, ore a Ele. Ó Deus, manda para mim um Jonatas. E assim como aquela amizade que era altamente improvável de acontecer, pode ser que de lugares altamente improváveis, Deus levante pessoas para te abençoar. Enquanto isso não acontece, lembre-se que o maior de todos os amigos você já tem. O melhor de todos os amigos você já tem. Que Deus possa mostrá-la. Que Jesus, como diz aquele hino antigo, Jesus é o amigo melhor. Que assim seja. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por estas verdades que tanto consolam os nossos corações. Que elas não sejam esquecidas, mas que elas venham a ser consolo, bálsamo para os nossos corações feridos. Dá-nos, ó Deus, o entendimento, a compreensão dessas verdades que aqui acabamos de ouvir. Nós assim oramos, em nome de Jesus.